Vou continuar o vídeo lá do jogo do labirinto. Então a ideia é colocar um obstáculo aqui, como eu tô falando de alimentação saudável, e eu coloquei as frutas para ganhar ponto, então eu vou colocar uma comida não saudável para tirar alguma coisa do gato. Então vou colocar aqui, selecionar um ator, comida, vou colocar um donut para representar açúcar, tá? Aí depois eu vou fazer um enredo do gato falando sobre açúcar e tal. Então primeiro eu vou diminuir aqui o tamanho dele. E aí, a minha ideia, na verdade, não é nem tirar ponto. Eu queria que, quando o gato encostasse no donut, ele voltasse para o início do jogo. Então, primeiro eu vou fazer esse donut se movimentar. Então, e aí, antes disso, tem aquele mesmo problema. Eu coloquei um personagem novo. Se eu não pedir para ele se esconder na introdução, ele vai aparecer lá na introdução. Então, eu vou vir em eventos. Então, quando for clicado que começar a introdução, eu quero que ele se esconda. E quando mudar para o cenário de Labirinto 3, eu quero que ele apareça. Beleza. E aí, eu quero que ele se movimente no meio desse cenário aí. Ele vai aparecer aqui, mas eu quero que ele se movimente no labirinto. Então, eu vou vir aqui. Então, quando o cenário mudar para o Labirinto 3, eu quero que ele se mostre e que sempre movimento deslize até 1 segundo até a posição aleatória. Então, quando eu clicar aqui, vai se esconder. Quando eu aperto o botão, ela começa a se movimentar. Só que eu testei já o jogo e aí 1 segundo é muito rápido e aí fica muito difícil de passar. Então eu vou colocar 3 segundos. E aí ela começa a andar um pouquinho mais devagar, tá? E aí, qual que é a minha ideia? Eu quero que quando o gato se encostar no donut, ele volte lá pro começo. Então eu vou lá no gato fazer a programação, que eu quero que ele se movimente. Então, vou colocar o evento. Quando o cenário mudar pro Lab 3, eu quero que sempre que se sensores esse gato tocar no donut, ele vá, aí vou lá em movimento, até essa posição que ele tá aqui, que é a posição inicial do começo, né, do jogo. Quero que, aí já tá aqui, né, a posição que ele tá agora, então vá para X 215 e Y1, tá? E aí para dar um draminha, né, vamos colocar um som também. Então, quando o donut encostar nele, ele vai lá pro começo e toca o som do gato mesmo, tá? Então vamos ver se agora eu vou tentar fazer esse donut encostar nesse gato para ele voltar. Olha lá. Voltou lá pro começo e tocou o som do gato, né? Então, eu coloquei um obstáculo. Então, é uma ideia de colocar obstáculo só. Tem várias outras coisas. Vocês podem, quando o gato encostar no donut, por exemplo, diminuir os pontos. Então, ele tá... ao invés de você colocar aqui vá para 215 e x, y1, você vai lá em variável e adicione menos 100 pontos, por exemplo. Ou menos 50 pontos. Então, essa também é outra forma de colocar um obstáculo, tá? Você pode deixar esse donut parado em algum lugar, como
um obstáculo, eu preferi fazer ele se movimentar, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. O próximo, a gente vai fazer um enredo, tá? E a tela final.